Estamos de volta para a segunda parte do Direito a Falar, um programa feito em parceria com a revista Advocados. Hoje falamos de propriedade industrial e há pouco, Irmínio, estamos a falar da patente europeia, da marca europeia, do registro de propriedade em toda a Europa. Exatamente. E pegando nas palavras que acabamos o programa de que a Espanha e a Itália não fazem parte deste sistema, perguntava à doutora Ana de Sampaio porque é que Portugal também não pode deixar de fazer parte ou não entrar neste sistema da patente única europeia. Portugal pode ficar de fora. Nós, durante muito tempo, esperávamos que Portugal ficasse de fora. Mas isso não vai acontecer. Toda a política que se passa em Bruxelas, a nível europeu, é um jogo de contrapartidas e, portanto, nós não sabemos exatamente porque é que Portugal sempre foi, digamos, a favor desta situação. Havia várias vozes discordantes e não é uma questão de todo em que toda a gente esteja de acordo, mas acabou por participar. E na altura, falámos várias vezes com os nossos colegas espanhóis, aliás, para tentar perceber se realmente haveria alguma hipótese de Portugal se colar, mas também não são decisões políticas e, portanto, muitas vezes ultrapassa as questões técnicas. Mas a ideia de Espanha e Itália terem ficado fora prendeu-se também com a questão da língua, ou seja, as autoridades espanholas e italianas não estão dispostas a que todas as patentes que vão invadissem os seus países e não tivessem na sua língua. Durante muito tempo falou-se em talvez as patentes poderiam ser só inglesas. Hoje em dia defende-se muito que em inglesa toda a gente tem que falar, mas acabou por não ser isso, portanto também vai haver a patentes alemãs e em francês. Portanto, isso depois cria problemas, principalmente para os pequenos inventores, pequenas e médias empresas que deixam de ter disponível na sua língua as patentes que vão estar protegidas em Portugal. E há outra questão também importante que se prende depois com, ou seja, se vai haver mais proteção de patentes, provavelmente vai haver mais violações de patentes, e essas violações que hoje em dia são tratadas em tribunais locais, tribunais portugueses, a criação da patente europeia com efeito unitário ou unificado também foi associada à criação de um tribunal europeu, ou seja, que não são só as patentes que vão estar protegidas em Portugal e não vão estar em português, como as violações que provavelmente acontecerão cá, em Portugal, podem ser, numa fase inicial, dirimidas num tribunal português, mas depois vão ter que sempre ir a um tribunal que vai ser no estrangeiro. Ou seja, isso acarreta também para as empresas portuguesas um muito maior custo de litigância, porque se eu vou ter que litigar com o titular de uma patente, ou vice-versa, ou alguém que viola a minha patente, eu tenho que ir para um tribunal que neste momento está a ser discutido, vai ser em Paris, em Londres e também em Munique. Não é só estar a litigar numa língua que não é portuguesa, com provavelmente ter que contratar advogados que não são os portugueses e que talvez sejam mais caros que os advogados portugueses. Acho que isso também acontece nestes momentos, nestes países. E, portanto, há uma série de consequências da aplicação deste sistema em Portugal que não são imediatos, mas que depois, que a longo curso, vão ter implicações muito nas pequenas e médias empresas. Se dependesse de si, Portugal deveria adotar a mesma posição que a Espanha e que a Itália? Sim, claro, sem dúvida. Pelas questões todas, não só pela defesa da língua portuguesa, porque eu gosto muito de ouvir vários políticos da nossa praça defender a língua portuguesa, e isso é uma coisa que toda a gente diz que sim, concorda, mas depois na prática tomam-se muitas decisões que não vão de acordo a essa proteção. Portanto, para mim, ficaria de fora. Obviamente que eu somente, como eu disse ao princípio, são contrapartidas políticas e, portanto, há muita coisa aqui envolvida, não é? Agora, então eu digo, se vamos aceitar a patente, se vamos ter que levar com a patente europeia, então pelo menos deem-nos um tribunal local. Ou seja, pelo menos deixem que Portugal tenha um tribunal aqui no nosso país que pelo menos permite que as empresas portuguesas possam dirimir os seus litígios aqui. Porque, repare, como a Ana disse, as patentes europeias, ou os grandes... as pessoas que usam a patente europeia são empresas multinacionais, são a grande fatia. Mas em Portugal não é bem assim. Em Portugal há muitos inventores individuais, há muitas pequenas e médias empresas. E, portanto, do meu ponto de vista, a introdução desta patente europeia com efeito unitário vai beneficiar muitas multinacionais, mas não vai beneficiar as pequenas e médias empresas, nomeadamente as portuguesas. Posso só dar uma chega? A questão da língua é tão fundamental quanto isto. Um texto de uma patente é o que define o direito. E, portanto, a litigância de patentes muitas vezes envolve o significado de uma só palavra, ou de duas ou três. E, portanto, a língua em que o texto está redigido é muitíssimo importante. A questão da língua não é só uma questão romântica de nós portugueses amarmos a língua de Camões. A questão está em que é um fator de desvantagem na concorrência brutal relativamente aos países e à indústria dos países que têm as suas línguas nos procedimentos deste sistema. Por exemplo, uma indústria inglesa não enfrenta o problema económico da língua, porque já está tudo em inglês.
O que não estiver em inglês estará em alemão, mas a fatia é tão pequena que não tem expressão. Ao passo que para qualquer pequena ou média empresa portuguesa que se veja confrontada com uma ação posta por um titular de uma patente europeia, de feito unitário, o ponto principal e imediato é a questão da língua. Vai ter que traduzir a documentação. Portanto, é um fator que desvirtua a competitividade das empresas dentro do contexto europeu. Uma empresa alemã terá muitos textos em inglês e em alemão. Uma empresa portuguesa vai ter sempre noutra língua. E, portanto, isto é um fator que vai desvirtuar também e vai causar algum desequilíbrio ao nível do desenvolvimento económico dos Estados-membros. César Bessa Monteiro, para além desta questão da língua, há a questão também do Tribunal Único, e esse é, obviamente, um ponto crítico nesta questão, que é não ficar cá o Tribunal. Como a Ana disse, o sistema jurisdicional relacionado com a patente europeia prevê um Tribunal Central que, no fundo, é tricéfalo. Tem uma sede administrativa em Paris, tem uma parte em Munique que relaciona mais com as patentes mecânicas e tem uma outra parte em Londres com a parte química. Depois tem tribunais regionais e tribunais locais. Quando a Ana fala em que, pelo menos, bata-se o governo português por um tribunal local, está a dizer bem, porque já que não temos a língua, ao menos que se vão dirimir cá os conflitos. Este sistema criado, este sistema jurisdicional criado, vai ter sido retificado cá, penso que pelo Parlamento, pela Assembleia da República. E nós gostaríamos de lançar aqui um apelo, nós profissionais, aos nossos políticos, para que, quando discutirem a ratificação deste tratado jurisdicional ligado com a patente europeia, que pensem exatamente no que a gente disse aqui e que, pelo menos, lutem pela instalação em Portugal de um tribunal local. Se essa questão do tribunal local e, na prática, não for instalado, obviamente que os advogados portugueses não podem fazer a defesa das suas marcas relativamente aos seus clientes. Aqui é mais patentes do que marcas. Relativamente à questão das patentes. Sim. Não o podem fazer em Portugal. Se de facto, por exemplo, se for criado um tribunal regional em Madrid, naturalmente que é lá que tem que dirimir. Naturalmente que um advogado português terá imensas dificuldades em dirimir um litígio em Madrid, tanto mais que, de acordo com o que está previsto, a língua em que o processo se vai desenrolar é a língua do domicílio do réu ou a língua do domicílio do tribunal. Portanto, nunca seria o português neste caso. A não ser que fosse um réu português, é verdade. Mas não, em qualquer caso, correria sempre o risco de ser a língua do tribunal e em Madrid. E, portanto, isto digamos, um inconveniente grave para as empresas portuguesas que são médias, são pequenas, e que vão ter dificuldades em litigar num tribunal regional, que em princípio seria Madrid. Mas agora, vamos tentar arranjar um tribunal local, já que não podemos arranjar mais algo. As marcas, a situação é diferente, porque nós temos a marca comunitária, mas justamente na marca comunitária é o Tribunal da Propriedade Intelectual de Lisboa que é o competente para dirimir as questões relacionadas com a marca comunitária. Nós estamos aqui a ver aqui a diferença em relação a dois direitos de propriedade industrial. Enquanto na marca comunitária é o Tribunal em Portugal e o Tribunal da Relação de Lisboa também. Sim, primeira e segunda instância. Primeira e segunda instância. Nas patentes foi-se criar um sistema muito complexo de tribunais, de línguas, de processos, bom, que não se entende, talvez, como a Ana diz, a Ana Sampaio, talvez os políticos possam explicar, os técnicos não. Posso só perguntar uma coisa? Pode. Não, porque o que o César está a dizer, eu acho que qualquer advogado, e nós por acaso aqui somos os três advogados, Podemos não ser. Podemos não ser, exatamente, mas quando nós tivermos um litígio num tribunal, que se tem que aplicar um tribunal que seja em Londres, ou em Paris, ou em Munique, eu, na defesa do meu cliente, preferiria sempre contratar um advogado local, porque não me iria passar pela cabeça
ter competência para estar a aplicar uma lei ou uma língua ou um tribunal que eu não tenha alguma experiência. Portanto, em defesa do nosso cliente seria sempre melhor contratar esses advogados. Portanto, aqui os advogados também perdem, os advogados portugueses, mas sempre em vista da defesa do cliente. Portanto, e com os custos que isso vai ter, que eu também falei há bocado, os advogados geralmente em Inglaterra ou Alemanha têm custos superiores. Têm custos superiores e, portanto, para os clientes portugueses seria sempre melhor, em termos de sua defesa e da apresentação do caso, ter um advogado local. Mas é inevitável já esta questão está fechada em termos de patente única europeia e de tribunal. Não sei se de forma política está fechada. A decisão que houve em dezembro, o último, tomou o caso... Parlamento Europeu, no fundo. Sim. Agora, ainda há uma série de questões técnicas que têm que ser, normalmente a questão do tribunal, que têm que ser desenvolvidas. O sistema jurisdicional tem que ser retificado pelos países. E aqui há algo a fazer, manifestamente. Se me perguntarem a minha opinião como Presidente da Associação dos Consultores de Propriedade Industrial, eu diria que, pelo menos, nós deveríamos esperar, em relação a tudo isto, se fosse possível, o que acontecer com a Espanha. Nós não temos vantagem, então, nenhuma em aderir à patente europeia sem a Espanha aderir, porque senão vamos ficar, então, em relação à Espanha... Uma forte desvantagem. Com uma forte desvantagem. Esse certamente é um dos temas que estará em debate no fórum da Não, por acaso a patente comunitária, a patente europeia para já não está. Também se resolve nos corredores. Aliás, a título de história e de alguma piada, eu posso dizer que em relação ao Acordo de Londres, que no fundo era o problema, ia resolver os problemas da língua, ainda no âmbito da atual patente europeia, e que Portugal esteve quase a aderir e não aderiu, nós tivemos na Assembleia da República uma divisão de forças engraçada, porque o Bloco Central votou a favor da participação no Acordo de Londres, o CDS e o PCP votaram contra e nós não aderimos. Não foi porque na Assembleia da República não tivesse sido aprovado, porque foi, mas que em última análise o Presidente da República não votou, mas devolveu ao Parlamento o decreto de adesão ao Acordo de Londres e ficou até hoje. E não aderimos ao Acordo de Londres. É este aspecto folclórico, até na divisão daquilo que parece ilógico do ponto de vista político, mas a verdade é que se verificou. Ana Ferreira Silva, há bocadinho falámos de empresas portuguesas, marcas. As empresas portuguesas já estão conscientes de que têm que registar as suas marcas no estrangeiro? Já fazem esse trabalho de casa? Já procuram, antes de registrar uma marca, ver o que é que se passa no estrangeiro? Agora que os processos de exportação são cada vez maiores. Sim, isso, as empresas portuguesas já estão bem apetrechadas nesse sentido. Eu julgo que grande parte das empresas que estão neste momento a iniciar processos de exportação estão também já de algum modo a consolidar projetos de proteção no estrangeiro. Enfim, ainda há algumas carências, ainda há alguém que julga que o sistema é simples e que se pode fazer tudo online e portanto, também se aventura-se a fazer registros de marca comunitária que também me parecem de algum modo simples. E, portanto, há sempre alguma iniciativa própria, porque a internet facilita essa nossa convicção. Mas as empresas portuguesas que têm projetos bem estruturados e bem desenhados, que não têm nada de extraordinário, mas são processos com alguma consistência de exportação, têm procurado, de algum modo, ter alguma proteção, de algum modo, consolidada. E, portanto, muitas vezes recorrem aos nossos serviços para esse trabalho de preparação de um projeto de internacionalização. E eu diria que sim, que neste momento há campo ainda para alguma informação das empresas, mas, em regra geral, as nossas empresas já estão despertas para a proteção. Resta-me agradecer a vossa presença neste Direito a Falar. Falámos de propriedade industrial e também um bom encontro durante a próxima semana. Fica por aqui o Direito a Falar. O Direito a Falar é uma parceria entre a revista Advocados e o Económico. Regressa de hoje a 8 dias. Até lá.